Amigas e amigos, esta data, 7 de abril de 2018, dia da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fica aí como um registro na história que certamente vai ser estudado daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, se a humanidade sobreviver, né? Porque eu, sem fazer futurismo, eu acho muito difícil a sobrevivência da humanidade com esse regime, né? Se esse regime não for superado. É que um regime apodrecido, já estão aí os resultados, né, da sua superação histórica. Isso que está acontecendo agora aqui no Brasil é resultado disso, desse apodrecimento do regime. A prisão do ex-presidente é isso. A luta pelo novo, é o novo tentando superar o velho, né, superar essas relações sociais, relações de produção, resquícios dos regimes pré-revolução francesa, escravagismo, né, feudalismo, tudo isso nós estamos vendo. E a gente ser civilizado num mundo assim não é fácil, não. Nesse sentido é que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para o ex-presidente Lula. Se entregou, é porque é civilizado, não é desta laia, né, desse regime apodrecido, que sempre produz todo tipo de bandido. É tudo isso aí que fazem contra ele é resultado disso aí, né? O banditismo ideológico, midiático, né? A guerra que se faz contra o povo sem escrúpulos, sem limites, uma sujeira. A gente olha para tudo isso aí, para esse mundo, a gente sente nojo, repugnância. Agora é isso, né? Isso aí eu falei aqui, é questão de usar o cérebro, entender as coisas, nem rir nem chorar, como dizia o Spinoza, o filósofo holandês. Entender o que está acontecendo aí. É isso, né? Poderia fazer o quê? Se tivesse correlação de forças, seria diferente. Se tivesse forças. Agora eles têm aí um poderio gigantesco, a gente só tem as ideias. Aí o ex-presidente Lula, desse ponto de vista, pode ser considerado um vencedor. Venceu só com isso aqui, ó, ideias, ações. Olha, vamos incluir gente aí no orçamento, vamos mudar o Brasil, vamos trazer o povo, dar direito para o povo, aumentar a democracia, abrir o Estado, etc. Essas ideias progressistas que tentam salvar a humanidade da catástrofe, da sua autodestruição. É isso que está acontecendo, lutando contra esse mundo de abstração que eles criam, esse mundo aí da podridão mesmo, porque é só assim que eles sobrevivem, com a manipulação, com a mentira. Se a gente pegar concretamente no concreto, é o que nós temos. A sentença do Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, que vem do quê? Do PowerPoint do Dallagnol, Deltan Dallagnol, que vem do quê? Do relatório do delegado Márcio Anselmo. É uma abstração completamente divorciada da realidade, do mundo concreto. Criaram um mundo jurídico deles, um mundo midiático deles, e é uma abstração totalmente distante, é um universo totalmente distante da realidade. Coisas que são elementares, essa história do ninguém, por exemplo, ninguém pode ser preso, condenado, que está escrito na Constituição. Agora é isso, né? Nesse mundo tem uns ninguéms mais ninguém do que o outro. Um ninguém mais ninguém do que o outro, melhor dizendo. Tem o ninguém e o Zé Ninguém. O João Ninguém. Esses são os ninguéms. Não é ninguém todo, universal, como seria civilizado, democrático. O sentimento de que todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais, como proclamou a Revolução Francesa, aquela verdade síntese fundamental. Todos os homens são iguais. Podemos dizer hoje homens e mulheres. É isso, né? Falaram muito aí, né? Usaram muito aí aquele frasista de porta de banheiro de rodoviária lá da Força Tarefa da Operação Lava Jato, o Carlos Fernando Santos, usou muito essa metáfora aí do George Orwell, né? Que tem os iguais e os mais iguais. E tem os iguais e os menos iguais. É um Lula, menos iguais, claro. Está aí na categoria dos menos iguais. Ele é menos igual do que os outros. A lei, a Constituição não se aplica para ele. É isso aí, não é um mundo concreto, um mundo aí estudado pelo Einstein e outros astrofísicos. É um mundo completamente da abstração deles. É um mundo dos vigaristas. Falei aqui já dos vendedores de bilhete premiado, os passadores de cheque sem fundo. Isso aí, acabaram de passar um cheque sem fundo no povo, e o povo achando, eu fiquei rico, ganhei aqui um bilhete premiado, um checão aqui e tal, assinado por vigaristas. Olha aí, esse espectro da Operação Lava Jato. É um universo
das convicções cínicas. Sim, ele existe. Onde essa turma respira? Não respira aqui no mundo concreto das realidades, o mundo da matéria. Respira nesse mundo, esse universo aí de vigaristas. É outro mundo. Cria essa ideia, né? Às vezes eu vejo, de vez em quando, alguma manifestação e alguém dizendo assim, mas o Lula pode ter roubado, mas fez. Até o Lula fez até uma brincadeira com um vídeo lá de um nordestino, uma pessoa lá, um sujeito nordestino que brinca, Lula roubou para ajudar a gente, tal. Não roubei nada, seu filho, né, brincando com ele. Cria essa ideia, né? Ele roubou, mas fez, né? Porque é um massacre tão grande, é uma ditadura, né, que às vezes as pessoas ficam naturalmente, é natural que as pessoas fiquem, né, com dúvidas. Agora, tem os otários, lógico, tem os otários, né, tem o pessoal aí da Craco Igrejolândia, esses zumbis, né, e fundamentalmente, cara, quem comanda tudo isso aí é o mundo da vigarice, né. Não dá pra dizer que essa turma aí não é vigarista, os cabeças, os estrategos, né, como se dizia antigamente aí nas batalhas militares, né. Aí eles vão criando, a gente está vendo aí na mídia, né? A mídia, quer dizer, quem estava lá, por exemplo, defendendo o ex-presidente Lula, são militantes, apoiadores do Lula, eles vão criando esses epítetos, petistas, o petismo, essas coisas que eu venho falando aqui, técnica de Goebbels, de nazistas. Eles vão tirando as coisas da concretude, da realidade, levando para esse mundo de vigaristas. É aí que gira tudo, gira o dinheiro, gira as falcatruas, gira a sonegação de imposto, o parasitismo do povo, parasitando o povo. É assim que eles parasitam, um bando de parasitas, né? Como se fosse uma nuvem de mosquitos, né? Parasitando o povo, de pernilongos, chupando o sangue do povo. É exatamente assim, é isso que acontece, né? Outro exemplo claro disso, né? Eles estavam criticando o STF. Quando o STF decidiu acatar, né, analisar o pedido de habeas corpus do Lula. Ataques e mais ataques. Eu comentei aqui os editoriais aí dos jornalões. Aí quando puseram a faca no pescoço, a baioneta, com a manifestação do general Vilas Boas, comandante do Exército, a baioneta na cara da Rosa Weber. E ela, desfibrada, né, se desmanchou e se submeteu a esta vigarice, né, essa rataria pretoriana midiática. Olha aí, o mundo deles, a abstração deles, onde eles vivem, onde eles respiram, onde eles articulam as suas falcatruas, né. É isso, e só isso que chega ao povo. Esse que é o dilema, o grande problema. O povo vê a Globo, vê a Bandeirantes, vê a Record, vê sei lá mais o que, passa nos jornais, vê as manchetes do Globo, do Estadão, né, da Folha de São Paulo. Quem está em outros locais mais afastados dos grandes centros, vê lá os jornais que reproduzem exatamente isso. Escutam os rádios, as redes, Rádio Jovem Pan, Rádio CBN, Rádio Bandeirantes, as grandes redes de rádio, né? E assim eles vão criando os cachorros loucos, esses nichos, né, de corrupção, de malandros, os traficantes da fé, né, que tentam organizar aí a Craco Igrejolândia. Malandro, no mundo da malandragem, malandro é que não falta. Como diz o povo, né, basta ter a oportunidade e surge o oportunista. Surge o malandro. O que seria dos espertos se não fossem os otários, como diz o povo? Aí é isso, né? Lula fala para o público dele, falaram muito isso aí. O Lula está lá discursando, para quem? Para o público dele, para os petistas, para os militantes. Olha aí, o Goebbels, a gente olha para isso, vê a cara do Goebbels, do Hitler. É a mesma coisa. Agora mais modulado, mas com o mesmo sentido. E alguns são literalmente assim, os cachorros loucos, né, que são frações do mundo dos golpistas, né? Tem falado aqui, eles vão adaptando aí essas frações de acordo com as suas conveniências. A fração dos cachorros loucos, bolsonaristas, somos todos lava-jatos, a nossa bandeira, são tão zumbizados e imbecilizados, são tão mentecaptos que eles não conseguem distinguir para que serve uma bandeira. Minha bandeira jamais será vermelha. E andam com as bandeiras do Brasil aí nas costas, defendendo o quê? Vigarices, fascistas, corrupção.
né, dizendo que vão para o céu, que são da igreja não sei o quê, né? A bandeira de um país não tem nada a ver com a bandeira de um movimento, né, de um partido. Eles não conseguem distinguir isso, é tão zumbizado, é tão esquizofrênicos sociais, né, que estão envolvidos até a medula nesse submundo, que eles não conseguem ter essa distinção das coisas, né, fazer aí a separação, né, as equações, isso é assim, aquilo é assado, né, ligar A com B, somar 1 mais 1, vira um mundo de vigarices, de imundícies, de podridão. É a podridão, isso é podre, é um mundo podre. Nós não devemos jamais nos enfiar nisso aí e nos orgulharmos de não estarmos enfiados nisso aí, né? É isso, né? Aí qual é a técnica? Aí tem as técnicas, né, goebbelianas, nazistas, fascistas, isolar as lideranças. O Lula é corrupto, os partidos de esquerda são organizações corruptas, os movimentos sociais, as centrais sindicais, né, são corruptos, defendem interesses corporativos, não sei mais o que. Né? Isola, é isso aí, né? É igual os predadores da natureza, né? Procura isolar, né, as suas vítimas, as suas presas para atacar. O grande segredo nosso é não nos dispersarmos, como dizia o Tancredo Neves. As organizações democráticas, o movimento social e tal, tem que estar unido para defender exatamente. É isso que eu falei aqui, 2 armas que nós temos, né? Ideias e unidade, unir o povo, né? Enfrentar isso aí com essas 2 armas que nós temos, essa ditadura. Eles têm comentado, eu cansei de ver aí essa rataria da Globo News dizendo isso. O Lula tenta dizer que como ele foi preso lá no DOPS e tal, ele está sendo preso de novo agora, preso político, não sei o quê. Naquela época tinha uma ditadura, agora nós temos democracia, Estado democrático de direito. Olha aí. Manipulação. Não tem diferença nenhuma. Na essência não tem diferença nenhuma. Os métodos são outros, as aparências são outras, mas a essência é a mesma coisa. As mesmas classes sociais, as mesmas ideologias, as mesmas práticas. Quem pegar os jornais daquela época vai ver eles dizendo a mesma coisa lá. A mesma coisa. Em 64. O que diziam os jornalões na época, o Globo, inclusive, a Folha, o Estadão, que diziam naquela época a mesma coisa que estão dizendo agora. Agora eles dizem, é isso que eu falei, né? Eles vão capturando as subjetividades. Não, aquilo era autoritário, era uma ditadura. Agora não, nós estamos numa democracia. Ele dizia a mesma coisa lá, a mesma coisa. Só conferir, eu mostrei aqui recentemente uma coletânea que eu tenho de recortes de jornais da época, com editoriais, manchetes, notas e etc. Né? E aí, a essência da coisa, a corrupção, a acusação. O Lula é corrupto. Por quê? Lavagem de dinheiro e corrupção passiva, ou seja, ele recebeu alguma coisa. Então tem o passivo e o ativo. E ele recebeu e lavou o dinheiro aí porque ele é laranja, ele não é dono de fato, mas usou um laranja aí, que o laranja no caso seria a OAS. É uma esquizofrenia, né? A OAS seria a laranja do Lula? Como é que é o negócio? Aí lavou o dinheiro, sim, mas cadê o dinheiro? Que dinheiro que ele lavou? Cadê a conta, a movimentação da conta e tudo mais? Agora ele é passivo e tem o ativo. Ou seja, ele recebeu e teve quem pagou. Cadê o pagador? Seria o Léo Pinheiro? Como eles arrancaram o depoimento do Léo Pinheiro? Se não com torturas psicológicas lá na indústria da maracutaia, da Operação Lava Jato, da delação premiada. O que é aquilo lá? Como eles arrancaram a delação do Léo Pinheiro? Essa é a base. E o Globo, né? As matérias do jornal O Globo. Esses aí são, né, tem o Lula é o passivo, tem os ativos, né, e o ativo aí no caso seria o Léo Pinheiro, e o acusador é o Globo. Olha aí, como a farsa foi montada. Tem seriedade nisso? Você que tem 2 neurônios, você acredita? Você montaria um processo baseado nesses pilares? Essa é a essência de tudo. Agora, quem fala nisso? Alguém da mídia fala nisso? É o mundo podre. Esse aí é o mundo podre. Né? Por esses interesses todos que eu estou falando aqui. Agora, é isso, né? A corrupção de verdade. Comentei aqui, Mossack Fonseca, né, o triplex da Globo, né, dos Marinho, da família Marinho, da oligarquia Marinho.
né? Evasão de divisas, Caixa 2, lavagem de dinheiro, as contas CC5, o caso Banestado, o caso Maringá, o caso APA, isso aí são coisas concretas. Concretas. Está aqui, no mundo da física, no mundo das coisas reais. Isso é corrupção. Agora isso aí é o quê? Isso aí é esse mundo, né? Sem nada, no mundo da podridão, do sistema, do regime e tal. Agora o povo olha para tudo isso. Isso aí está saindo aonde? Se o povo tivesse condições de olhar para isso, essa corrupção toda está saindo da onde? Saindo do nosso lombo, aqui ó, né? Do nosso suor, né? Da nossa força de trabalho. O que ia acontecer com essa gente toda? Se o povo tivesse consciência e conhecimento de tudo que está acontecendo. O que aconteceria com essa gente toda? Dá para imaginar? Só imaginar a Revolução Francesa, a Revolução Russa, a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa. É só imaginar. O que o povo faria com essa gente se ele tivesse consciência e conhecimento da realidade? O que eles fazem? Quem é essa gente? Né? É isso, né? É isso, é a história, né? O Lula está do lado da história, está do lado do progresso, ele não está do lado desse mundo podre, dessa podridão toda, né? Aquela história da Bíblia, né? Fala-se muito aí da tal da exegese, né? A atualização dos fatos, dos dados da realidade, não é uma interpretação cega, abstrata. E às vezes a esquerda tem alguns nichos aí que se dizem de esquerdas que tem esse comportamento, né? Fica como se fosse uma seita, um dogma, não é isso. É ver a realidade concreta. Lenin dizia, análise concreta da realidade concreta. O que é concreto, não adianta pegar o exemplo, né, do que foi a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Guerra no Vietnã, né, e etc., né, a Revolução Cubana, e trazer para a realidade de hoje. Né, são coisas bem diferentes. Nós temos que ver hoje a nossa realidade. E a realidade hoje, o que é concreto hoje é defender o ex-presidente Lula das garras desses abutres. Querem matá-lo. Sim, é verdade, querem matá-lo, como mataram Tiradentes, Frei Caneca, Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, os Alfaiates da Bahia. Querem, claro que querem. As condições não permitem que eles façam a mesma coisa que fizeram com os outros. Agora, que querem, querem. Vão acabar com esse baiano aí, esse pernambucano. A ideia é exatamente esse. Aí ficam batendo nisso, vão moldando o povo, igual o bolo, né? Vão moldando o bolo de acordo com o povo, né? De acordo com as suas conveniências, com a sua ideologia. Isso é ideologia, a ideologia da direita, né? O Lula falou muito bem na sua fala de hoje, nessa missa aí, né, de lembrança da Dona Marisa, que, aliás, eles vão explorar isso a exaustão. Dizer que ele usou o evento, não sei o quê. Era a última oportunidade que ele tinha para falar. Bloqueado pela mídia, cerceado, atacado, cercado pela mídia, violentamente atacado, com virulência, com ódio. E ele aproveitou, claro, não é bobo nem nada, está corretíssimo. Né? Falou ali poucas e boas, e uma das poucas e boas que ele falou dos asseclas, né? Dos comparsas da Lava Jato. Ele separou um pouco, né? Que, eu sempre digo aqui que a generalização, a gente tem que tomar cuidado com a generalização. Deve ter gente boa lá, gente bem intencionada na Lava Jato. Deve ter, eu não conheço. Mas deve ter. Agora, ali que tem gente, o que a gente vê, a gente, que é isso aqui, né? Que o Lula falou, comparsas e asseclas. Esses termos foram muito bem colocados. Né? E eu não estou falando aqui com subjetividade, estou falando com base na prática deles, né? É isso, né? Aí por isso que eu disse que hoje é um dia histórico, entra aí para o dia do Tiradentes, do Frei Caneca, Felipe dos Santos, dos Alfaiates da Bahia, dos Zumbi dos Palmares, etc. Né? Eles querem acabar com uma ideia. O Lula tem falado muito isso. Eu falei aqui, não é de hoje que eu falo da ideia Lula, né? O Lula tem falado. Vão prender a ideia? Como é que eles vão prender a ideia? Ele disse, se eu não puder andar, as pernas de vocês andam. Se eu não puder falar, a boca de vocês fala. Se eu não puder transmitir a minha ideia, vocês transmitem por mim. Então, eu estou fazendo exatamente isso aqui. Não é de hoje. A ideia Lula. Quem é quem? Enfim, nessa história toda, né? Eles procuram criar esse manto de fealdade, né, em cima da política. Tudo é político, né?
exatamente para encobrir a corrupção, o caixa 2, a evasão de divisas, sonegação de imposto, o parasitismo do povo, a destruição do conceito de nação, do que o povo brasileiro acumulou, né, como patrimônio seu, tanto institucional quanto material, as suas estatais, as suas, enfim, o seu desenvolvimento, a sua soberania, a garantia de que o povo possa usufruir do que nós temos aqui, um país rico, tem tudo para ser uma nação próspera, desenvolvida, democrática. Não é porque essa elite, esse mundo podre em cima, sentado em cima do país. Enquanto o povo não se libertar desse submundo aí, desse mundo podre, é isso que eu falei, né? Esses resquícios da pré-revolução francesa, do regime escravagista, a gente vai ficar aí, né? Essa população pobre, uma boa parcela da população miserável, né? Porque não tem acesso. Essa turma está sentada em cima das riquezas do país e se banqueteando, parasitando o povo, como fizeram com quase 400 anos de regime escravagista. É isso, né? Agora, o Gilmar Mendes falou aí, né, no que é concreto. O Gilmar Mendes tem que dar um desconto, porque é o Gilmar Mendes, então agora ele tem falado coisas que são verdadeiras, né? Ele tem razão, né, quando ele fala da composição do STF, que não tem pedigree, né, que ele disse que foram péssimas indicações para o Supremo, pessoas que não eram conhecidas foram indicadas, não tinham formação, não tinham pedigree. Ele falou aí dos movimentos sociais, MST, LGBT, então isso faz parte aí do pensamento, né? Está muito arraigada no pensamento conservador. Agora, que essa gente aí indicada não tem pedigree, isso não tem mesmo. Quando se fala pedigree, não tem caráter, casuísmo, muda de premissas de acordo com as suas conveniências. Agora vai ter uma enxurrada lá de ações no STF. Claro que vai. Eu quero ver, aí fica o desafio, né? Como que eles vão se comportar. O que eu posso afirmar com segurança é que a mídia vai estar em socorro deles. Santificá-los, isentá-los, né? Não deixar que a opinião pública, né, veja o que vai acontecer lá no STF. Porque eles burlaram a Constituição, rasgaram a Constituição, fizeram a Constituição trapo. Vão aparecer aí, pode ter certeza, pode escrever aí. A Mônica Bergamo dá na sua coluna na Folha de São Paulo hoje que a sensação no universo político é de que depois da prisão de Lula, a justiça terá que entregar a cabeça, quase tão coroada quanto a dele, a do Lula, né? Que também sofre processos. Na linha de tiro imediata estariam o presidente Michel Temer, que deixa o cargo em dezembro, e Aécio Neves. É o que eu falei, que é questão de classes eles vão pegar. Pode pegar um ou outro, pode. Pegar o Cunha, pegar agora o Paulo Preto. Esse é um outro ponto importante. Pegaram o Paulo Preto, que é ligado aos tucanos de São Paulo, exatamente nessa confusão. E cansaram de fazer isso, né? O Lula está sendo preso, mas pegou aqui também um tucano aqui, ó, o Paulo Preto pegou aqui, ó. Veja como esse mundo é podre. Como é um universo, né, de gente sem caráter, né, sem princípios. O editorial da Folha, né, hoje, diz aqui que não se sustenta, é óbvio, a versão lulista de que tudo se reduz a uma perseguição política contra um líder de origem operária. Também foram atingidos por decisões judiciais e ordens de prisão nesses anos de Lava Jato figuras como Paulo Maluf, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht, Valdemar Costa Neto, Gedel Vieira, a quem não se podem atribuir compromissos históricos com a luta sindical ou a defesa dos excluídos. Olha, isso aqui é uma confissão de vigarista, né? Assinatura da vigarice. Compararam tudo isso aqui com o Lula, com o processo do Lula, o entorno do Lula, as pessoas que foram presas, né? José Dirceu, João Vacari Neto, José Genuíno, isso é uma comparação, isso aqui é o cinismo, né? Olha aí, ó, a podridão. A mesma coisa, a história lá quando o Lula fez a caravana pelo Sul, sofreu atentado. Agora teve um pessoal que pintou lá o prédio da Carmen Lúcia em Belo Horizonte, então aí pega isso aqui para justificar aquilo lá. Olha a vigarice até onde vai, comparando as coisas. Não tem comparação, aqui são vândalos, lá eram manifestantes. Lá jogaram pedras, deram tiros. Aqui foi uma ação aí, eu sempre falo que às vezes a gente tem que evitar essas coisas, né? Mas enfim, é na verdade a manifestação de uma revolta, né? Com uma crueldade, com uma insanidade. É natural que as pessoas se revoltem. Lá não, lá foram gangues instrumentalizadas pelo ódio.
os cachorros loucos, os bolsonaristas, lavajatistas, moristas, nesse espectro de cachorro louco. É bem diferente. O Estadão também faz um editorial nesse sentido. A força da Lava Jato, ao mandar para a cadeia um homem tão poderoso e influente como o chefão petista, a operação exibe um vigor que deixará preocupados muitos dos que ainda têm contas a acertar com a justiça. Ah, se fosse isso. Acertar contas com a Lava Jato seria a primeira a acertar contas com a justiça. Depois entraria essa turma toda aí, né? Esse mundo aí da elite. Eu teria que investigar sonegação de imposto, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, esses cartéis que tem no Brasil, os cartéis de mídia, os cartéis empresariais, essas grandes associações empresariais. Essa gente paga imposto? Essa gente não manda dinheiro para fora do Brasil de maneira ilegal para depois entrar sem pagar imposto? Lavagem de dinheiro? Né? Isso funciona no Brasil? Né? Aí essa história mesmo da Petrobras, como quem implantou o sistema de desvio de dinheiro de Caixa 2 na Petrobras, cansei de falar disso aqui. Aí o Globo faz um editorial hoje também dizendo isso. A Lava Jato descobriu, a partir daí que pegaram o Lula, descobriram, né, lá o Caixa 2, o esquema do Petrolão e não sei mais o que. Eu mostrei documentos aqui recentemente desmentindo isso. Tem, se não bastasse, tem o relatório do senador José Paulo Bisol do começo dos anos 90, que eu tenho falado aqui reiteradamente, o que foi a privataria, o Caixa 2, na campanha do Fernando Henrique Cardoso em 94 e na reeleição em 98. Né? É isso. Ilustrando tudo isso, tem uma reunião de empresários lá nos Estados Unidos, que chama Brazil Conference. Estão lá, empresários brasileiros aí da alta. Tem um aqui que é o fundador da Empresa Azul, essa empresa aérea, né, um dos donos da TAP, empresa portuguesa, né, tem aqui outro que é da Ambev, né, tem uma turminha dessa aí. Falando o que lá? O Brasil avançou no combate à corrupção, olha aí, pegaram lá um ladrão. Estão falando isso lá. Agora precisa avançar na reforma da Previdência, outras reformas, não sei o que, acabar com o Estado, reduzir o Estado, não sei o que. Olha aí. Quem está falando? Olha aí quem está falando. Olha o que é tudo isso, o que está por trás de tudo isso. Estava lá Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central na era FHC. Malandrão velho. Malandro. Estava lá também falando. Né? É isso, né? O resultado de todos esses acontecimentos de hoje, a síntese, é que o Lula, né, é aquela história, né? Ele é resultado de uma construção histórica, de uma acumulação histórica, de tudo isso que eu falei aqui, abolição, independência, tal, república, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, Chinesa, da vitória do Vietnã, né, da Revolução Cubana, do progresso da humanidade, da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essas figuras que têm esse privilégio, né, de encarnar um grande processo histórico, como foi o Lenin na Revolução Russa de 1917, o Ho Chi Minh na Guerra do Vietnã, o Mao Tse Tung na Revolução Francesa, o Fidel Castro na Revolução Cubana. O Lula, numa outra dimensão, evidentemente, é fruto de tudo isso, é resultado de tudo isso. É um vencedor. Aconteça o que acontecer com ele, é um vencedor. Já venceu. Entrou para a história do lado da justiça, do povo, da democracia, do desenvolvimento, do progresso social. Né? É isso. Por isso que eu sempre digo aqui que a esquerda, quem é de esquerda tem que estudar, refletir, filosofar, equacionar, usar o intelecto. Jamais a gente pode se igualar com cachorros loucos, com vigaristas. Aí que é esse mundo da direita, com bolsonaristas, com lavajatistas, essa gente da Lava Jato, essa craco-igrejolândia. A gente não pode se igualar em hipótese alguma, senão a gente deixa de ter a autenticidade de esquerda. Estudar a história, compreender os fenômenos sociais. E neste momento agora, volto a dizer aqui a palavra do Tancredo Neves, não vamos nos dispersar. Um momento de unidade para salvar o Brasil. O Brasil está se acabando na mão dessa gente aí, dessa podridão toda. Essa é uma questão fundamental. Não basta ser aqui, fazer catastrofismo, né? O momento não é disso, né? Os prosélitos de porta de funerária, né? Que o Brasil acabou, o mundo acabou, não tem mais salvação. Tem! Claro que tem, já passamos por outros momentos assim também. Também não podemos ser aí prosélitos da porta do inferno, né? E muito menos
aceitar esses prosélitos da porta do inferno. Essa gente aí da Cracoa Igreja que fica lá, oh, o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar, ó, vem pra cá que nós vamos para o céu. Limpar o Brasil da corrupção, do mundo dos corruptos, da classe política, não sei o quê. Esses aí são perigosos, fascistas, nazistas. Nazismo é isso aí. Não, o mundo vai acabar, não tem solução aí, vocês viram? Vem pra cá, vem pra igreja aqui, que aqui a gente livra vocês desse mundo aí de corrupção e tal, e depois vocês vão para o céu. Eu brinquei, fiz até um meme, está lá no meu Facebook, né? Se essa gente for para o céu, aquilo lá vai virar um inferno. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, peço desculpa pelo alongamento, mas aqui hoje é uma excepcionalidade, como foram em outros, alguns internautas têm reclamado do tamanho do vídeo, mas acho que hoje justifica por conta de ser um dia histórico. Um abraço, até a próxima.